A Constituição brasileira tem uma promessa que soa muito poderosa, né? Liberdade total de expressão, sem censura. Mas, na prática, o que isso quer dizer de verdade? Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo nas nuances desse direito, que é um dos mais básicos e talvez um dos mais debatidos do Brasil. Olha só, este é o ponto de partida de tudo. O artigo 5º, inciso 9, é super direto, sem rodeios. A expressão é livre. Ponto. E essa parte, independentemente de censura ou licença, nossa, é uma das declarações mais fortes da nossa Constituição. Mas aí vem a pergunta. Uma liberdade assim, sem nenhum limite, é realmente possível? Pois é exatamente aqui que a coisa esquenta. Se a liberdade de expressão é tão fundamental, como é que ela convive com outros direitos? Tipo o direito à honra, à imagem e até à segurança da própria democracia? Para a gente entender essa balança, não tem outro jeito. A gente precisa olhar para o que o Supremo Tribunal Federal tem decidido sobre isso. Vamos começar por um campo que vive disso, a imprensa. O jornalismo, para existir, precisa de liberdade de expressão, principalmente para fiscalizar o poder. Mas até onde vai o limite da crítica? Vamos ver como funciona esse equilíbrio entre o direito de criticar e o dever de ter responsabilidade. E a amplitude que o STF dá para a crítica jornalística é bem grande. A Corte entende que o debate público saudável precisa de uma imprensa que pode ser dura, sarcástica, até irreverente, principalmente quando está fiscalizando autoridades e o próprio Estado. Não tem essa de exigir um tom educado ou polido, sabe? Aqui a gente consegue ver essa balança funcionando na prática. De um lado, o direito de criticar é bem amplo, permite tons fortes, garante liberdade mesmo em período eleitoral. Do outro lado, vem o dever de responsabilidade. O jornalista não tem uma imunidade total. Se cometer abusos, pode sim responder na justiça tanto na área civil quanto na criminal, pode ter que dar direito de resposta e pagar indenização. É a tal da liberdade atrelada à consequência. Agora, o ponto central de tudo isso é a proibição da censura. O STF é muito enfático nisso. A regra é que nem mesmo uma decisão da Justiça pode ser usada para censurar. Uma ordem para tirar uma matéria do ar, por exemplo, só acontece em casos raríssimos, muito extremos mesmo. A proteção contra a censura prévia é, sem dúvida, o pilar de todo esse sistema. Ok, então a gente já viu que a crítica dura é permitida. Mas onde é que a lei traça a linha? Qual é o momento exato em que uma opinião deixa de ser só uma opinião protegida e vira um crime? Então, a regra do STF é bem clara. A liberdade de expressão protege um leque bem amplo de manifestações. Opiniões contrárias, piadas, sátiras e até informações que depois se mostram erradas, sabe? Tudo isso faz parte do jogo. A visão da Corte é que a democracia precisa desse debate aberto, por mais desconfortável que ele possa ser. Mas é aqui que o escudo da Constituição para. A liberdade de expressão não é um passe livre para cometer crime. Discurso de ódio, ataques diretos à democracia ou manifestações que incentivam atos ilegais, nada disso é em contraabrigo na Constituição. E aqui temos alguns exemplos bem concretos de discursos que o próprio STF já classificou como ilegais. Coisas como incitar o fechamento do Supremo, pregar a subversão da ordem, espalhar ideias antissemitas ou ódio religioso. Em todos esses casos, o STF entendeu que não se tratava mais de opinião, mas de atos que ameaçam a nossa estrutura democrática e os direitos de outros cidadãos. Beleza, agora vamos mudar um pouco o foco e ir para um campo diferente, a publicidade. A expressão comercial, o anúncio de um produto, também é protegida. Mas, e quando ela bate de frente com outro valor fundamental como a saúde pública? O que acontece? Essa tensão ficou muito clara num caso famoso sobre a publicidade de cigarros. De um lado, a gente tem a liberdade de uma empresa anunciar um produto que é lícito. Do outro, o dever do Estado de proteger a saúde da população. Como é que o STF resolveu esse nó? Para decidir, a Corte usou um teste de proporcionalidade com 3 etapas. Primeiro, a restrição é adequada para proteger a saúde? Segundo, ela é realmente necessária ou teria uma forma mais branda de atingir o mesmo fim? E por último, ela é proporcional? Ou seja, o ganho para a saúde pública justifica a limitação na liberdade de expressão comercial? O resultado foi um sim para as 3 perguntas. O STF concluiu que as restrições à publicidade de cigarros eram, sim, constitucionais. A saúde pública, nesse caso, pesou mais na balança. Foi uma demonstração clara de que a liberdade de expressão, inclusive a comercial, não é absoluta e precisa conviver com outros valores da Constituição. Todos esses exemplos que a gente viu, desde a imprensa até a publicidade, eles apontam para um único princípio central. Uma ideia que mostra que, no Brasil,
A liberdade de expressão anda sempre de mãos dadas com um dever fundamental. E o conceito-chave é este: liberdade com responsabilidade. A Constituição garante a liberdade de se expressar, mas essa liberdade vem com a obrigação de arcar com as consequências. Se uma expressão causa um dano, gera o dever de reparar. Se uma expressão constitui crime, leva à responsabilização penal. Essa citação do Supremo resume a ideia perfeitamente. Um direito fundamental não pode servir de escudo para fazer coisa errada. A liberdade de expressão existe para fortalecer a democracia, não para ser usada como uma arma para atacá-la ou para cometer crimes. Então, para a gente amarrar tudo, quais são os pontos-chave? Primeiro, a censura é proibida. Segundo, a liberdade de expressão é ampla, mas não é um passe livre para o crime. Terceiro, a imprensa tem liberdade para criticar duramente, mas responde por abusos. E por último, outros direitos, como a saúde pública, podem justificar limites proporcionais a essa liberdade. E tudo isso nos leva a um grande desafio, o desafio do nosso tempo. O princípio da liberdade com responsabilidade foi pensado numa época pré-internet. E hoje, na era das redes sociais, da desinformação viral, do discurso de ódio em escala, como é que a gente continua aplicando essa balança? Como proteger a liberdade sem abrir mão da responsabilidade? A resposta está sendo construída agora, a cada decisão judicial e a cada debate na sociedade.